5-1 para o Palmeiras, fora o atropelo, né? Fora o baile. Tinha espaço para mais. É daquelas partidas em que curioso é saber como o Vitória conseguiu chegar a seu gol, belíssimo gol, inclusive. Tá? E estamos também acompanhando nesse momento o desfecho de Grêmio e Botafogo. Somente 5-3, acabou. 5-3 o jogo disputado lá na Arena do Grêmio. Então, uma noite bastante movimentada, com muitos gols, e é isso que a gente vai começar a analisar a partir de daqui a pouquinho. Salve, salve, Artuzito! Tudo bom, meu irmão? Hoje não foi daqueles jogos sonolentos, né? Isso aí a gente pode dizer. Fala Celso, todo mundo aqui que está assistindo. Não sei se tem muito torcedor do Vitória conseguindo digerir a derrota tão rapidamente para conseguir assistir aqui, né? Um jogo realmente muito difícil, um tapa na cara assim da realidade, né, Celso? Dá para a gente falar que foi o jogo de hoje. Sim, E mais uma partida com muitos gols, né? Esse Campeonato Brasileiro tem sido um Campeonato Brasileiro de muitos gols. A gente teve o programa recentemente lançado sobre o raio-x da primeira rodada. Já foi sim. trazendo uma primeira rodada que teve uma média de gols bem alta. E essa rodada, assim, os dois primeiros jogos que a gente teve na noite não estão com tantos gols, mas você já teve ali um Remy Mirassol com 4 gols, você teve esse placar bailarino, vamos dizer assim, de Grêmio e Botafogo com 8 gols. Pois Essa é. partida que a gente vai analisar hoje com 6 gols. Então, o Campeonato Brasileiro começa bem animado, resultados inesperados, um Flamengo que começou somando apenas um ponto em 2 partidas, em crise. O próprio Palmeiras, né, vivia, querendo ou não, uma certa cobrança, né, nessa partida de hoje contra o Vitória. Chegou com uma certa desconfiança da torcida, teve a derrota ali no final de semana, mas não só isso, foi uma equipe que empatou na estreia do Campeonato Brasileiro, no A Rafa Campeonato foi muito Paulista. alto, né? Exatamente, no ano passado, querendo ou não, um ano de muita cobrança, né, por não ter fechado o ano sem nenhum título, nem mesmo o Campeonato Paulista, que perdeu para o seu rival, depois cai na Copa do Brasil contra o seu rival, enfim, e um começo de ano que realmente não emplaca. Então, só para mostrar como os dois favoritos começam o ano um pouco mais para lá do que para cá. O Palmeiras, obviamente, se recuperou hoje na Série A, né? Mas é isso. Ainda me habituando, Celso. 4 de fevereiro já temos 2 rodadas de Campeonato Brasileiro, mas estou Loucura, né? gostando, viu? Porque está se tornando um campeonato. Se a gente já tinha um começo de campeonato que sempre gerava aquela sensação de que era um pouco inesperado, ainda tinham equipes que estavam começando. Naquele momento que a gente tinha dos anos anteriores, era muito de poupando para jogar Libertadores, etc. Agora é por outras condições, mas a gente tem também um Campeonato Brasileiro bem inesperado também, né? Bem difícil de fazer prognósticos e isso acaba sendo interessante para quem acompanha a brinca, vamos dizer assim, como é o nosso caso. Exatamente. O Palmeiras, por outro lado, estava seríssimo, né? Tava muito à vera nessa partida, como você falou, momento de cobrança. É um clube que tem um sarrafo muito alto, sobre quem se deposita muita expectativa e também muita pressão, né? E acho que o Palmeiras conseguiu corresponder, né? Foi o dono do jogo o tempo inteiro, né? Conseguiu conduzir bem aquela dificuldade que é comum, né? No começo das partidas, 15, 20 minutos, conseguiu conduzir bem, com tranquilidade, com inteligência, abriu o placar numa cobrança de escanteio, né? Algo que o Palmeiras vai se mostrando muito eficiente, né? Nesse quesito. E a partir daí, o jogo se desenhou para a goleada que a gente vai começar a analisar. Então, meu querido Artuzito, deixa eu só dar um abraço em todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo, tá? Vocês fiquem à vontade para deixar suas mensagens, para deixar seus comentários, que a gente vai estar de olho aqui e a gente vai interagindo com vocês. Fica também o convite para vocês que, de fato, se interessam bastante aí pelo conteúdo que a gente produz, se identificam bastante e que têm condições também de nos contribuir aí com o trabalho rotineiramente, considere fazer parte do nosso clube de membros, que você vai colaborar para a previsibilidade
do nosso projeto. Isso é muito importante. Perdão a todos. E para fazer isso, basta você clicar aí, né? Seja membro. Se você não está inscrito aí no nosso canal, aí você está vacilando. Se inscreva aí para dar moral para a turma e fazer nosso alcance crescer e chegar aí a outras pessoas, a outras praças. Dito isso, meu caro Artuzito, vamos começar a falar aí desse atropelo sofrido pelo Vitória na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória alcançou ali com o calendário talvez um dos cenários mais favoráveis, tá, para o início do Campeonato Brasileiro. Pegou uma equipe que está subindo da Série B, mais do que isso, uma equipe que há décadas não disputava aí a Série A, a elite do futebol nacional, em sua casa, né, jogando no Barradão, e conseguiu fazer o dever de casa, pagar a conta de luz, vencer o Remo, que é um adversário direto do Vitória nesse campeonato de permanência, que é o que se projeta para a equipe de Salvador. Aí o Vitória se deparou com o outro lado da moeda, né? Enfrentar o Palmeiras jogando fora de casa, jogando na Arena Barueri, jogando contra uma equipe que, como a gente pontuou agora há pouco, sobre quem se deposita uma grande expectativa, uma equipe que larga, como há muitas temporadas, como uma das favoritas ao protagonismo dentro da temporada 2026, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai. Um time que está devendo e que precisa provar aí que realmente é merecedor da expectativa que recai sobre si. E aí o Vitória acabou sendo uma presa, né? Uma presa até frágil, né? Diante do poderio, né? Da força física, tática, técnica e da força ofensiva que este Palmeiras consegue mostrar em algumas oportunidades. Foi justamente isso que a gente acompanhou, Arthuzito. Foi um massacre do Palmeiras sobre o Vitória. Eu queria que você começasse a contar aí essa história. Celso, o resumo que você trouxe nessa última frase, ele é completamente real e retrata o que a gente viu hoje, né? A gente sabe que o Vitória enfrentando o Palmeiras fora de casa é das partidas mais difíceis do campeonato. Isso aqui não está em discussão. Você pegar o Palmeiras, que nos últimos anos vem dividindo ali o protagonismo no futebol brasileiro com o Flamengo, sempre é um jogo difícil, seja dentro de casa, seja fora. Sobretudo fora de casa, porque a gente sabe que o Vitória tem uma força muito grande no Barradão. Esses últimos 2 anos de permanência que o Vitória conseguiu, passou muito Barradão pela foi campanha dentro de preponderante, casa, né? exatamente com a presença da torcida, com a força do seu torcedor. Então, obviamente que seria um desafio muito grande. O Vitória perder hoje não seria algo que chamaria atenção, algo que indicaria que que o clube está fora do caminho. É um resultado que quando você faz aquela projeção de campeonato, você não conta com ele. A questão é como isso aconteceu, né? A Exatamente. forma como a derrota veio. E o pior, o futebol que o Transformou Vitória uma não apresentou. derrota esperada, né? Uma derrota que está contabilizada dentro do planejamento do time em um evento que mexe com as estruturas do Vitória. Eu acho que, pensando numa perspectiva otimista, no mínimo acaba com aquela sensação de que vamos que dá. Eu acho que isso aí, meu querido Arthuzito, isso aí foi pro ralo, isso aí acabou-se. Exatamente, Celso. E esse é um ótimo ponto, porque para mim, eu acho que a principal derivação que fica desse jogo, a principal conclusão que fica, é que está muito claro que o Vitória ele precisa seguir no mercado, ele precisa se reforçar. E eu trago isso até antes de falar exatamente do jogo, mas porque, como eu falei, eu acho que essa é a conclusão mais importante que o Vitória tem que tirar da partida de hoje, porque foi um jogo que, como eu falei, seria normal o Vitória perder. O que não é normal é perder como aconteceu, que é sem o conjunto funcionar. A equipe não funcionou basicamente em minuto nenhum na partida.
O minuto 0 ao minuto 90, a gente não viu um Vitória funcionar dentro de campo e com o individual, sobretudo, muito abaixo. E é aí que eu Muito. entro nesse comentário. A gente está falando aqui em uma semana que o Vitória teve especulações relacionadas a Kusevich, zagueiro, a Derek Lacerda, que acabaram não indo para frente. E a notícia que se tinha, e eu acompanhei isso na imprensa, também nos canais que cobrem o Vitória, é de que não viria mais contratações nesse primeiro momento de contratações, essa primeira janela. Que a gente chama de primeira janela, mas é importante pensar que assim, é uma janela preponderante, porque se você não contrata agora, você só vai poder contratar após a Copa do Mundo. E após a Copa do Mundo, até o momento da parada da Copa do Mundo, são 18 partidas que serão disputadas. Basicamente metade do campeonato. Então o Vitória não pode ficar parado, porque a gente viu claramente hoje que as lacunas que existem no elenco são muito grandes. Para além disso, o Vitória hoje sofreu com dois desfalques, vamos dizer assim, de última hora. Perdeu o Camutanga, zagueiro, por uma gastroenterite, uma questão ali de não estar se sentindo bem, virose, não foi para a partida. E Tem Renato que Kaiser respeitar, porque é um mal democrático e universal. atinge a todos, do mais alto, alto escalão da sociedade para o mais baixo escalão da sociedade, Exato. atinge todo mundo de forma justa. Então não teve o zagueiro Camutanga e não teve Renato Kaiser no ataque. Para completar, o reserva de Renato Kaiser, que é Renzo, está machucado. Inclusive, se especula que esse fato dele estar lesionado atrapalhou uma negociação que ele iria para o exterior e que poderia abrir espaço no elenco para mais contratações. Então, no final do dia, o Vitória hoje não teve a figura do centroavante de referência, porque os seus dois centroavantes do elenco não estavam disponíveis, e para além disso, alguns outros reforços que ainda não reúnem condições de jogo. Né? A gente está falando aqui de Marinho, de Pedro Henrique, enfim. Então, um Vitória com alguns desfalques relevantes, mas que não dá para a gente dizer que o Vitória perdeu a partida de hoje por causa dos desfalques. Tá? Eu acho que seria Sim. muito tapar o sol com a peneira. É um Vitória que tem problemas muito grandes no elenco. Tem uma zaga, por exemplo, Celso, que assim, no ano passado, eu acho que a avaliação dos torcedores do Vitória já era de que precisaria contratar 2 ou 3 zagueiros para serem titulares. Fim de Já era ciclo, essa. né? Já era aquela sensação total de fim de ciclo de Wagner Leonardo, Camutanga, aquela ideia de que, velho, pô, grande dupla de zaga, entra aí para a história dos grandes sistemas defensivos aí do Vitória, das grandes duplas, mas precisando claramente dar um passo adiante, né? Exato, porque assim, você já tinha perdido o Wagner Leonardo para o Grêmio antes do Isso. começo da Série A. Camutanga já tinha sido emprestado, depois ele retorna, foi importante na campanha da permanência, mas eu acredito que era um consenso geral, e é ainda um consenso geral entre a torcida do Vitória, que Camutanga não é o zagueiro que vai entregar o que o torcedor quer, que é uma campanha de permanência na Série A mais tranquila. Diferente do que o Vitória conseguiu nos últimos 2 anos. Conseguiu a permanência, mas o torcedor espera e tem esse direito de imaginar uma campanha que traga um pouco mais de tranquilidade para a equipe. Camutanga não vai ser esse zagueiro. Muito menos Zé Marcos e Neres, que hoje foram titulares, por exemplo. Muito menos esses jogadores. E ainda perdeu o Lucas Alter, que era o principal zagueiro do ano passado. Então, uma necessidade que já era clara de vir 2 ou 3 zagueiros para serem titulares, aumentou ainda mais quando você perde Lucas Alter. E, na verdade, o Vitória repôs com o Richelli, que é uma aposta, talvez um zagueiro para ser reserva nessa campanha. Um Luan Cândido, que nem vale muita gente comentar aqui, porque é muito claro que ele está longe de ter o nível, se o Vitória realmente quer atingir esse patamar, está longe de ser o jogador que vai entregar isso. Né? Um jogador que vem fora de forma, sem conseguir performar, sem conseguir ter minutagem, Sem chegou a conseguir se atuar no final. adaptar ao futebol, pô. Exatamente. Chegou a ter uma certa minutagem no esporte na reta final, mas assim, teve um começo razoável e depois caiu vertiginosamente de rendimento, sabe? Então, o Vitória precisa ir para o mercado. O Vitória precisa procurar zagueiros. Eu acho que o ideal era o Vitória conseguir ter 3 zagueiros titulares e a zaga que ele teve hoje serem os reservas. Sabe? Esse seria o caminho para o Vitória ter um pouco mais de tranquilidade. Se não consegue isso, pelo menos tem um zagueiro de referência. Um Vitória que segue sofrendo no ataque, que sofre no gol. A gente vai entrar depois nas análises individuais, mas é uma partida tenebrosa de Gabriel hoje. E preocupa porque Lucas Arcanjo está fora. E a expectativa, o que se fala muitas vezes, é que Lucas Arcanjo é um jogador que o Vitória coloca no mercado
para talvez negociar, porque inclusive existe no orçamento uma meta de vendas que precisa fazer. O torcedor hoje deve ter se deparado numa situação de que assim não dá de forma alguma para pensar em negociar Lucas Arcanjo, porque não dá para confiar em Gabriel. A atuação que Gabriel teve hoje foi fraquíssima. Falhou ali pelo menos um gol claramente e outros dois muito mal posicionados. Tem o desvio que você pode até pensar se foi falha dele ou não, mas enfim. Eu pincelo isso, Celso, porque eu acho que esse jogo, para mim, o retrato é esse. Foi um tapa na cara e que se internamente, e eu digo internamente porque eu acho que em relação à torcida não se tinha essa dúvida de que o Vitória precisava ir ao mercado, mas se internamente se tinha de alguma forma a avaliação de que, não, o elenco é esse, vamos dessa forma até onde der e tudo mais, pronto, chegou até onde deu. O onde deu foi a primeira rodada contra o Remo. Está claro agora que não dá mais e que o Vitória precisa ir ao mercado. E aí, falando do jogo, Celso, como aconteceu, né? Foi um jogo avassalador. Assim. E o pior de tudo é que a sensação é de que o Palmeiras nem precisou estar no seu melhor momento, no seu melhor partida para realmente ser avassalador em relação à vitória, principalmente no Isso. primeiro tempo. Eu acho que depois do segundo tempo, na reta final, o Palmeiras até consegue dominar ainda mais e talvez crescer um pouco de rendimento, mas o primeiro tempo foi um Palmeiras que chegou nos dois primeiros gols em jogada de bola aérea. E Exato. aí você pensa, você tem três zagueiros com uma boa estatura, você tem um Zé Marcos, você tem Neres, e você sofrer tanto como o Vitória sofreu na bola aérea, porque até mesmo antes de sair o gol, já estava desenhado esse gol de bola aérea. O Vitória já tinha sofrido assim. Logo aos 10 minutos, tem um escanteio, um cruzamento, né? E Gustavo Gomes cabeceia para fora, assim, num lance que até, para você ter uma ideia, o aplicativo vibrou assim. Eu disse, que loucura foi essa? Será que aconteceu alguma coisa? Quando eu olhei, ele tinha dado o gol numa bola que bateu na rede pelo lado de Na fora. rede. Isso. De tanto perigo que foi a cabeçada de Gustavo Gomes. Então ali já era a primeira chegada. Depois disso, tem outra bola na área que Alan finaliza e Gabriel faz a defesa. Aqui um lance um pouco mais tranquilo. Depois a gente tem um lance de uma falha grotesca de Gabriel que sai mal e a bola vai entrando e Kaique salva quase que no último momento. Então, 20 minutos de jogo já tinham três chegadas perigosas do Palmeiras, insistindo na bola aérea. Por quê? Porque é uma estratégia do Palmeiras, mas também porque ele viu que era uma mina de ouro. Fragilidade, né? Uma Exatamente. grande lacuna, né? Que era um caminho para o Palmeiras aproveitar ali em relação à vitória. E aí, com pouco tempo, saiu o gol, aos 23 minutos. Uma bola de cruzamento, né? E Murilo cabeceia, ele se antecipa ali a Zé Marcos. Zé Marcos, assim, dá pena a participação dele na jogada, que ele não consegue nem sequer pular para Entrar na disputar, né? disputa, né? Exatamente, ele nem disputa com o Murilo. O Murilo, soberano, cabeceia, faz 1-0 e o Palmeiras larga na frente. Um cenário que já era difícil, então, para o Vitória remar. Pouco tempo depois, 6, 5 minutos depois, 2-0. Mais uma vez, uma jogada de bola aérea. Neres, na primeiro lance, ele rebate mal, rebate tão mal que a bola nem sai da área. No segundo lance, Fabri mal disputa também a bola volta para o meio da área, Gabriel sai mal do gol e Gustavo Gomes acaba colocando para marcar e fazendo 2-0 para o Palmeiras, numa situação que era de você olhar e já dizer, pronto, acabou o jogo aqui. Porque pela atuação que a gente via até aquele momento e pela fragilidade, sobretudo defensiva, que o Vitória estava apresentando, realmente um cenário muito difícil de você imaginar uma reação. É bem verdade que o Vitória, depois disso, ele tenta sair um pouco mais, até porque precisa, mas era um Vitória, Celso, que não só nesse momento, mas antes, quando tentava sair, esbarrava numa falta de jogadores no campo ofensivo. Os contra-ataques que o Vitória tinha, eu vou me lembrar de pelo menos uma chance com o Eric e uma chance com. Estou esquecendo agora o jogador, depois eu lembro o nome. Que ele tenta sair com a bola com o Fabri. Dois lances que eles carregam, driblam um, dois jogadores, mas depois acabam desarmados porque não tem ninguém para dialogar. Não aparece ninguém. E aí não é nem dizendo que esses jogadores fizeram uma boa partida ou tentaram, mas assim, isso retrata a limitação que o Vitória teve para tentar algo ofensivo na partida, porque era uma equipe que estava retraída, jogando muitas vezes em linhas baixas, tentava às vezes marcar um pouco mais acima, mas era muito mais uma variação do que realmente a regra do que o Vitória tentou na partida. E quando tentava sair, não tinha o mínimo de superioridade. Na verdade, a superioridade do Palmeiras era gigantesca. Quando o Vitória tentava sair no contra-ataque, era um jogador do Vitória contra quatro do Palmeiras. E aí, assim, se você está enfrentando um adversário de qualidade como é o Palmeiras, e às vezes você jogando no 4 contra 4 esse duelo, não vai ser fácil você ter superioridade. Imagine um jogador sozinho tentando arrumar a jogada. Então não é à toa
que o Vitória não conseguiu levar perigo e, na verdade, chegou apenas uma vez no primeiro tempo, que foi uma chance que Aitor desperdiçou, que não pode desperdiçar. Porque num cenário que você tem dificuldade para chegar, numa bola que ele recebe muito bem do lançamento de Eric, não podia ter desperdiçado aquela chance. Então ele desperdiça aquela chance, realmente uma chance que poderia colocar o Vitória um pouco mais no jogo, não aconteceu. Depois disso, vai encaminhando ali para o fim do primeiro tempo no 2-0 e aí, no apagar das luzes do primeiro tempo, o Vitória resolve ainda levar o 3-0, que é para realmente, se alguém ainda tinha dúvida de que a vaca tinha ido para o brejo, foi ali que aconteceu. Então, 3-0 no lance. Esse terceiro gol já não foi de bola parada, né? Foi uma jogada de passes rápidos, bem construída até o gol pelo Palmeiras, vem saindo do campo defensivo. Foi um gol bem a cara do Palmeiras de Abel Ferreira, né? Troca de passes rápidos, velocidade, tabelinha e a bola chegou ali pelo lado esquerdo de ataque do Palmeiras, Piquerez. né? Lado direito defensivo, exatamente. E eu acho que foi Maurício, não? Que marcou esse gol, foi Piquerez. Piquerez chegou pela esquerda e fez Isso, o passe. isso, perfeito, exatamente. E aí 3-0 para o Palmeiras. O intervalo, Celso, eu imagino que na cabeça do torcedor do Vitória e talvez até no vestiário, a dúvida é, assim, o que é que a gente tenta aqui? A gente tenta buscar de alguma forma um empate ou a gente tenta evitar o pior, sabe? Não levar uma goleada ainda maior para dentro de casa. Não tinha nenhum desenho de buscar empate, pô. Nenhum desenho. Foi muito atropelo, pô. E Muito aí o atropelo. Vitória, Você o tem que Vitória preservar a autoestima do time, tem que sim, entender sim, que tem mais 37 rodadas, tem que entender que dali você tira lições. Eu acho que num cenário assim como é que eu posso dizer? Minimizar os danos, sabe? Acho que é é isso, redução é de danos. isso, é isso, exatamente. Reduzir um pouco o impacto até psicológico, né, emocional, Exato, para exato. você não, porque imagina como tá agora o vestiário depois você ter uma partida como essa, né, de 5-1. E aí o Vitória tenta no segundo tempo, Celso, o que talvez deveria ter tentado desde o começo da partida, né? Dudu tinha sido um dos principais jogadores, se não o melhor jogador do Vitória na partida contra o Remo, entrou e mudou a partida e acabou não sendo titular nessa partida de hoje e fazia sentido porque o Vitória poderia utilizar, por exemplo, como utilizou no segundo tempo, Kaique na primeira linha, inclusive ajudando na saída de bola, colocar Dudu no meio-campo, que é um jogador que vem pedindo passagem, né, já que ainda mais a equipe perdeu o Camutanga. Jair Ventura não tomou essa decisão no começo do jogo, mas tomou no segundo tempo, e eu acho que a atuação de Dudu no segundo tempo mostra que realmente foi uma leitura errada de Jair Ventura. Pois é, Porque se tem alguém que escapa nesse Vitória de hoje é Dudu. Quando a gente for falar daqui exatamente. das avaliações individuais, é o único jogador que de fato conseguiu ter um lampejo Se positivo e sair com uma livrar ponta positiva. da areia movediça, né, da nhaca que foi esse Vitória diante do Palmeiras, né? Porque atuações coletivas assim, performances coletivas assim, costuma arrastar todo mundo pro buraco, sabe? Dificilmente alguém escapa, dificilmente. Mas concordo com você, Dudu é esse cara que conseguiu escapar. Exatamente, porque ele entrou bem, ele conseguiu dar uma dinâmica no meio-campo, é um jogador que a gente sabe do potencial, assim, Dudu, se ele tivesse com a cabeça no lugar, talvez ele não tivesse nem no Vitória mais hoje, porque teria sido negociado, porque ele tem potencial para isso. Mas infelizmente se perdeu na carreira e está conseguindo se recuperar. Fico até feliz que é um jogador que está conseguindo retomar ali a sua carreira no nível mais alto, como de fato precisa ser. E aí o Vitória tem os primeiros 10 ali minutos do jogo, talvez até os 15 do segundo tempo, o seu melhor momento, ou o momento menos pior na partida, quando ele tenta participar um pouco mais do jogo. É óbvio que aqui tem um atenuante de que o Palmeiras tinha 3-0 no placar. Então, assim, a gente não tem que analisar considerando esse contexto. Era um Exato. Palmeiras que tinha o jogo já encaminhado. Mas é um Vitória que começa a chegar, tem um lançamento de que Fabri faz a finalização, quase pega no contrapé ali de Carlos Miguel e a bola entra. Tem o gol, né, que o Vitória chega ali aos 10 minutos do segundo tempo. Um gol que é assim, assinatura completa de Dudu, é ele que faz a jogada, tabela inicialmente com Ramon, depois ele tabela com Fabri, finalização muito boa fazendo o gol. Salvo Golaço. engano, o primeiro gol de Dudu com a camisa do Vitória, por mais que já tenha várias partidas, mas até por ser um volante, não tem tantos gols com a camisa, na verdade esse é o primeiro gol dele com a camisa do Vitória. E aí, obviamente, é aquela, Contra o Celso, Remo existe... foi Kaiser e Baralhas, né? Foi. Isso, exatamente.
E aí, Celso, é aquela. É óbvio que não existia um roteiro claro ali do Vitória conseguir reagir ao ponto de empatar. Mas quando você tem um 3-1, dá um ânimo. Dá um ânimo. Você olha e diz, pô, tá vivo. Vai que arruma outro gol aqui, 3-2 é confusão. E dá para se dizer que o Vitória chegou a ter duas oportunidades de contra-ataque. Tá? Pouco tempo depois do gol, tem um lance que tem um contra-ataque, Baralha demora muito no contra-ataque, o Vitória tem uma boa situação, ele acaba desperdiçando, nem chega a ser uma jogada, mas era uma possibilidade de jogada muito boa que ele desperdiça. Tem um lance que o Palmeiras quase faz o 4-1 até de forma antecipada, que a bola vai no travessão, né, numa tentativa de Piquerez. E tem um lance de Fabri, logo antes do gol que o Palmeiras marca, né, antes do gol que o Vitória sofre, que ele tenta uma trivela que ninguém entendeu o que ele quis fazer naquela jogada, ele na ponta esquerda ali, tentando lançar na área. E aí é aquela, né? Você está enfrentando um adversário difícil, você não está bem na partida. Você vê duas oportunidades, você tentar alguma coisa, você joga fora, o outro lado vai ter a chance e não vai desperdiçar. E aí o É Vitória, o Série A, meu Palmeiras, irmão. É Série A e é o Palmeiras, meu velho. Você é e o doido, pô. Palmeiras chega no 4-1, Celso, num lance assim que todo o lado esquerdo do Vitória Colapsa. escolheu assistir Alan fazer o gol. Porque tanto o Ramon quanto o Aitor, que deveriam estar ali na marcação, deram um espaço que Alan queria para puxar para o meio e finalizar. O único jogador que tenta chegar, mas está um pouco atrasado para fazer algum combate é Dudu, não consegue. A bola desvia no meio do caminho. Na verdade, esse não é o que desvia, é o próximo que desvia. A bola vai no cantinho. Eu acho que Gabriel está mal posicionado. Não sei Sim. dizer se daria para fazer a defesa, mas eu acho que ele está mal posicionado. Dá um pulo antes da finalização, o que tira completamente a chance dele de defesa. Mas é um gol que, pelo posicionamento dele, você olha e diz: ó, talvez ele não desse para pegar onde a bola foi, porque realmente foi Mas uma finalização ele boa. Mas ele tirou ofereceu a a chance de. oportunidade. E ele tirou a chance de defesa, mesmo se a finalização não fosse tão boa. Isso. Mesmo se a finalização fosse mais um pouco para o meio, eu não sei se ele chegaria pelo posicionamento errado que ele estava no lance. E aí, quando o Palmeiras faz o 4-1, aí de vez é o balde de água fria. Então, qualquer reação que o Vitória poderia ter na partida vai embora. Mateuzinho entra logo em seguida, mas também não consegue participar. E aí, Fred, ó. E aí, Celso, eu vou Calma, dizer, jovem, por favor. você falou que o jogo não dá para dizer que deu sono, mas assim, depois desse 4-1 do Palmeiras, eu não vou mentir que eu dei alguma pescada, porque realmente se tornou um jogo que eu acho que o torcedor do Vitória que vi só queria que acabasse. Porque claramente ele sabia que Virou o passageiro da sofrimento. agonia, né? Exatamente, só tinha como aumentar o sofrimento ali. Dificilmente a equipe ia conseguir alguma coisa e foi o que aconteceu. Um Palmeiras que seguiu dominante, um Palmeiras que até deixou para fazer as substituições em atacado no final, quando o jogo estava basicamente resolvido, e que conseguiu chegar ao 5-1, né? Depois de um outro lance também de muita liberdade, mais uma vez pelo lado esquerdo, agora com outros protagonistas, dessa vez Luan Cândido, que também deu espaço completo, colocou o Tava pé, a nas bola cordas do desvia. Vitória. Nessa hora tava já, né? Tava, Completamente, né? tava. Veja, Celso, o jogo do Vitória, a gente já falou aqui, repetiu, está sendo até repetitivo, que a equipe não conseguiu competir em nenhum momento. Aí Isso. você volta para o segundo tempo, você tem um espasmo ali e faz um gol. Você depois já leva, sabe, 5, 6 minutos depois, você já leva o quarto gol. É para acabar com qualquer emocional, né, que você tenha na partida. Você realmente fica perdido. E foi o que aconteceu dali para frente. O sentimento para mim de quem estava assistindo, sendo torcedor do Vitória, obviamente, né, que eu já vi que tem torcedor do Bahia tirando daqui dizendo que gostou, mas assim, sendo torcedor do Vitória, acaba logo o Pablo, jogo. Pablo Carvalho, ativista. Tá É, falando que ele não teve sono, não. é. Sou Bahia. O torcedor tava só naquela, acaba logo que não dá. E aí sai o gol de Sousa, num desvio, mais uma vez Gabriel mal posicionado, Mal posicionado. adiantado no gol. E o 5-1 que dita números finais para a partida, Celso. E como eu falei, eu acho que não vou ser repetitivo, que eu já falei no início do comentário, mas que o Vitória precisa tomar lições e rapidamente. Porque por mais que o campeonato esteja ainda num ritmo lento, um jogo por semana, mas é rapidamente porque o Vitória tem basicamente esse mês de fevereiro aí para tentar atacar o mercado, se reforçar e realmente disputar o campeonato de uma forma mais segura, né? Ou pelo menos buscando isso. A gente tem comentários aqui eu acho que é Lucas, né, que participa aqui, torcedor do Vitória, falando que
a sensação que ele tem é que o time está pior do que o do ano passado. E veja, por mais que esse jogo seja complicado, o Vitória ano passado ele foi lá no Allianz Parque e conseguiu um empate contra o Isso. Palmeiras. No ano retrasado conseguiu uma vitória por 2-0, um resultado fantástico que o Vitória conseguiu, que para mim foi a virada de chave naquele campeonato com o Histórico Carpini. até, né? Foi onde virou a chave do Vitória para ele depois até se tornar uma equipe que até brigou, flertou, melhor dizendo, por vaga na Libertadores e acabou indo de forma muito segura para a Sul-Americana, sabe? Então, por mais que seja um jogo complicado, e isso casa como eu abri o meu comentário, então, para fazer um ciclo completo, a gente sabia que era um jogo muito difícil, mas o próprio Vitória já mostrou nos 2 últimos anos, e não era um Vitória que tinha um investimento super maior, não era um Vitória em outra realidade, é um Vitória numa realidade semelhante a essa, que é possível. Existem caminhos para você minimamente fazer um jogo competitivo e às vezes conseguir algo. Eu acho que a cobrança aqui não é que o Vitória precisava trazer pontos para Salvador, mas o Vitória pelo menos não podia ter tido um futebol desse nível, porque o futebol que o Vitória mostrou hoje não é que ele vai perder só para o Palmeiras. Ele dificilmente vai conseguir alguma coisa no campeonato com o nível de futebol que ele apresentou hoje. Pois é. E como a gente vai ver a partir do nosso próximo bloco, onde a gente vai analisar individualmente os jogadores, isso costuma ter um impacto aí, né? Na performance dos atletas, né? E resta saber como é que o time vai se recuperando aí emocionalmente, né? Até no quesito da confiança dessa parte, dessa goleada. Ó, antes de a gente entrar no campinho, deixa eu só lembrar para vocês que, pô, a Bet Nacional, né, que é parceira do 45 Minutos há muitos e muitos anos, ela sempre foi pioneira em algo que hoje se tornou obrigatório, né, que é a comunicação em torno do jogo responsável. É essencial, tá, que você que nos acompanha e que gosta, tá, dos jogos online, das apostas online, que você trate isso aí como entretenimento e que você sempre reserve ali para esse entretenimento uma quantia ali da sua grana que caiba dentro do seu orçamento, que faça sentido dentro do seu orçamento. E a Bet Nacional, ela sempre trouxe isso como prioridade, antes mesmo de a regulamentação orientar as casas a tratarem esse tema de forma muito séria. E isso me dá muito orgulho, tá? Por fazer parte aí do time da Bet Nacional há muito tempo. Como esse cara aí, Vini Júnior. Vamos acompanhar essa mensagem de Vini Júnior sobre a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, onde você encontra segurança total. Vocês sabem que agora eu sou camisa 7, mas já fui camisa 11 e até camisa 20. Mas 10 mesmo é a Bet Nacional. Pra ser craque é só entrar no site. Vem pra Bet. Todo mundo que é craque está na Bet Nacional. São milhares de jogos e surpresas diárias para você curtir com responsabilidade. Quer jogar fácil? Vem pra Bet Nacional. Simples de usar, prática e segura. Baixe o novo app. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. É isso, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet do 45 minutos. Agora sim, meu caro Artuzito e meu querido Alan Roberto, diretor da nossa live, vamos tocar para o campinho, vamos analisar aí a performance dos jogadores do Vitória nessa traulitada que o Palmeiras impôs ao rubro-negro baiano. E vamos começar falando do goleiro Gabriel, um dos personagens centrais aí na goleada, né, meu irmão? Porque não é daquelas partidas em que o goleiro não teve participação, não teve culpa. Gabriel, ele é, no mínimo, um ator coadjuvante de alguns gols dessa partida. Celso, quando o goleiro toma 5 gols na partida, mesmo que ele não tenha sido protagonista em nenhum dos gols, é difícil a gente ter uma avaliação que não seja negativa, porque foram 5 gols. Então é difícil você A não conseguir. ser que, porra, tipo, fechou o gol para não ser 10. Exato. Que não foi o caso de Não foi hoje. o caso. E nem foi o caso de hoje também, ele não ter sido protagonista em nenhum dos gols. Então a gente tem Exatamente. claramente uma falha no primeiro tempo. Isso. Além dessa falha no gol, a gente tem ainda no primeiro tempo 2 falhas de Gabriel que não resultaram em gol, mas que poderia ter resultado. Tem um lance
que Kaique salva, e depois tem outro lance, que é uma jogada do Palmeiras, que vem da esquerda, vai para a direita, e quando a bola é lançada na área, ele se enrola com a bola, e depois eu acho que é Neres, depois que acaba fazendo o corte. E ainda mais no segundo tempo, os 2 gols que o Palmeiras leva, que o Vitória leva, perdão, que o Palmeiras marca, assim, é um lance que, no mínimo, ele estava mal posicionado. Talvez mesmo bem posicionado não fizesse a defesa, mas ele errou no gesto técnico desses 2 gols. Então, muito mal aí para Gabriel, não tem como ser diferente disso essa avaliação. E como eu falei, o gol é uma posição de alerta para o Vitória. Né? O Vitória que parecia que iria ter para essa temporada um cenário para o gol positivo, porque por muito tempo se tinha a especulação de que Thiago Couto permaneceria, você teria a volta de Gabriel, daqui a pouco volta Lucas Arcanjo, então você ter os 3, pô, dá uma tranquilidade muito boa para o Vitória, mas nesse momento fica com o Gabriel que não passa confiança e um Lucas Arcanjo que está lesionado e que ainda não tem condições de jogo, com aquele risco de sempre de acabar sendo negociado, e aqui não é um risco infundado, porque já foram várias as vezes que Fábio Mota falou da possibilidade de negociação de Lucas Arcanjo. Inclusive, ele esteve quase que acertado com o Fluminense no ano passado e acabou não indo. Né? Então, enfim, muito mal aí para Gabriel. E como eu falei, goleiro é uma das posições que o Vitória precisa ficar alerta aí de como vai seguir para a temporada. Sem dúvida. Agora a gente vai falar da zaga escolhida por Jair Ventura aí para tentar fazer frente à artilharia do Palmeiras e que falhou miseravelmente. Nosso querido Pablo Carvalho está dizendo, inclusive, que parte da culpa aí por essa goleada está na conta de Cauê Diniz, que indicou Richelli pro Vitória. Então vamos começar por ele, vamos começar falando de Richelli. Meu querido Artuzito, como é que a gente vai analisar esse sistema defensivo aí, hein? Muito mal para os 3, né, Celso? Eu já vou embalar aqui para facilitar. A gente vai ficar Segunda intrigado. vez, segunda A vez, gente pois vai é. É ficar que intrigado. a sequência de gravações que eu fiz semana passada, essa semana, aí ficou na cabeça e foi no automático. Tudo bem. Vou lhe desculpar. Mas pode colocar o vermelho para os 3 aí, tá? Mal, muito mal para os 3 aí. Richelli, ele talvez não tenha aparecido na fotografia principal de nenhum dos gols que aconteceram no primeiro tempo, porque obviamente no segundo tempo ele não estava em campo. Mas o fato dele não ter aparecido na fotografia não quer dizer que ele escapou de uma atuação muito ruim. Tá? Errou muito na saída de bola, não passou segurança na fase defensiva. Ele saiu muitas jogadas da equipe do Palmeiras pelo lado direito defensivo do Vitória, pelo lado esquerdo ofensivo do Palmeiras, que é o lado que Richelli estava cobrindo. Então, atuação muito ruim dele. E Neres e Zé Marcos é até mais fácil de explicar. Assim. Zé Marcos foi uma falha grotesca no primeiro gol. Zé Marcos falha de forma grotesca no gol de Alan, dando muito espaço também para o jogador. Ele erra muito na saída de bola. Tem um lance que ele leva amarelo no segundo tempo, que assim é ridículo. Ele tá com a bola, ele se enrola com a bola, entrega a saída de bola ali, depois ele acaba tendo que fazer a falta e leva o cartão amarelo. E Neres é Neres. Assim, eu acho que o torcedor do Vitória não aguenta mais. Eu vejo muitos comentários em rede social falando que, ó, se é para ter raiva com o Neres, é muito melhor pegar o garoto Edenilson, que tá jogando como zagueiro no Campeonato Baiano e tá bem, e colocar ele, porque eu garanto que, no mínimo, ele vai ser igual do que o Neres está fazendo. E pelo menos eu estou tendo raiva com E vai alguém dar que é da nossa vitrine, base. né? Exato, alguém da nossa base que pode evoluir, que pode ajudar no futuro. E mesmo que não seja esse o caso, às vezes o torcedor só quer ter raiva de alguém diferente, Celso. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais ter raiva dos mesmos jogadores. Ele não Variar aguenta o mais ranço, né? sofrer. Tem que variar o ranço, velho. Mudar o Fazer problema. um rodízio. Mudar o nome do problema, pelo menos isso. Então, Neres é um cara que não tem a menor condição. Ano passado já era uma temporada em que o torcedor já dizia que Neres não podia estar no elenco. Virou o ano e Neres está no elenco e é titular, porque assim, Edu tá fora, Edu é um zagueiro que faz muita falta, mas hoje, assim, Neres está jogando porque você está numa situação que se você perde 2 zagueiros, ele tem que jogar, sabe? E um Vitória que joga com 3 zagueiros, você vai eventualmente acabar tendo que utilizar ele. Ele é o quinto zagueiro num sistema que tem 3, então ele acaba sendo reserva imediato para ser utilizado. É isso que eu quero dizer no final do dia, e não pode, sabe? Não dá mais para Neres realmente ter essa função dentro do elenco do Vitória. Enfim, muito mal aí para os 3.
Disputa boa aí para ver quem foi pior, mas eu acho que na avaliação da torcida vai ser Neres, porque a raiva acumulada é muito grande. Dudu entrou ali no intervalo, né? Isso, E Luan Cândido entrou aos 69. isso. Luan Cândido eu vou colocar como mal, tá? Não vou colocar muito mal, porque, enfim, entrou numa conjuntura de jogo também difícil. Basicamente é a estreia dele, mas é uma aliviada talvez pelo tempo que ficou dentro de campo. Então eu vou colocar o mal para ele. Dudu eu vou colocar um bem, tá, Celso? Pode parecer um Eu pouco forçado, concordo. mas é porque Não, Dudu não, eu concordo, eu individualmente, concordo. individualmente, se a gente for avaliar ele, e é realmente o que a gente precisa fazer aqui no Campinho, é um jogador que entrou bem, dando dinâmica, participando do jogo, não só pelo gol, tentando ajudar, sabe? Parecia muitas vezes ali que era uma andorinha sozinha dentro de campo, tentando fazer alguma coisa. Então, fica aí a avaliação positiva para Dudu, que pede passagem, tá? Projetando, por exemplo, o jogo contra o Flamengo, caso, por exemplo, o Vitória siga sem ter Edu, siga sem ter Camutanga, e as opções para a zaga sejam essas que a gente está vendo aqui, é muito melhor já começar o jogo tendo o Dudu de titular e Kaique na linha de zaga do que você estar utilizando esses três zagueiros que a gente está vendo aqui no campinho. Então, espero que essa lição tenha ficado hoje para Jair Ventura. 100% de acordo. Vamos falar agora de Natan e de Ramon. Também muito mal para os dois, tá? Ramon, Ramon tenebrosa jogou só o atuação. primeiro tempo, né? Ou não? Não, foi Não, Natan não, que não, jogou só o não. primeiro tempo. Foi. Ramon jogou o jogo inteiro e assim, muito, muito mal. Na fase defensiva, muito mal. E ofensivamente, assim, era de dar pena Ramon tentando fazer alguma coisa no ataque. Errou todos os passes, cruzamentos. Eu acho que a única jogada de Ramon que ele acertou foi a tabelinha que ele fez no gol de Dudu, que é a primeira tabelinha com ele e depois é com o Fabri para finalização de Dudu. Mas assim, uma participação muito pequena para ele poder fugir desse muito mal. Então, muito mal para Ramon e muito mal também para Natan, tá? Foi a estreia de Natan na equipe do Vitória. Um jogador que fisicamente a gente percebe que é muito forte, mas que acabou não funcionando e ficou muito abaixo. Não à toa foi substituído no intervalo, né, Celso? Porque realmente não estava performando bem. Mateuzinho, então. Mateuzinho mal, tá, Celso? Entrou, eu acho que é tempo suficiente para a gente avaliar, porque ele deve ter jogado mais ou menos o tempo que Luan Cândido jogou e também não conseguiu agregar. Também entrou no momento ali do jogo. Perdão. Aqui a gente tá falando do Mateuzinho lateral, né? Que na verdade o Vitória chama ele de Matheus Silva, né? Para não confundir com o Mateuzinho meia. É isso. Mateuzinho lateral. Eu vou colocar o muito mal, viu? Porque eu não acho que ele evoluiu em relação ao titular. E para ser justo, eu estaria sendo injusto se eu coloco aqui como mal e Natan como muito mal, porque no final do dia foi basicamente a mesma atuação, o tempo foi igual, que os dois estiveram dentro de campo, então vou deixar no mesmo patamar de avaliação aqui. Kaique e Baralhas. Os dois no mal, tá, Celso? Não tiveram no nível de atuação que esses outros jogadores que a gente avaliou no vermelho, mas também não foi uma boa partida deles. Baralhas distante do Baralhas que a gente conhece, muitas vezes travando o jogo, sabe? Demorando demais para dar o passe, para acionar, para levar essa bola para o ataque. Kaique um pouco melhor, poderia até ser um razoável, mas assim, eu não consigo, num jogador que é tão peça-chave no sistema defensivo, um sistema defensivo que não funcionou basicamente em nenhum momento no jogo, escapar de ser uma avaliação negativa, né? Então, por isso que fica o mal aí para Kaique. Se desdobrou, foi para a linha de zaga, tentou contribuir, atuou melhor do que os zagueiros quando teve na linha de zaga, mas vai ficar o mal aí para ele. Muito bem. Vamos agora com o setor ofensivo, né? Que teve Eric, Aitor e Fabri. Vamos lá. Fabri e Aitor, eu vou colocar o muito mal também. Não conseguiram contribuir ofensivamente. E Aitor tem um ponto ainda de que perdeu um gol que não poderia perder no primeiro tempo, a melhor chance que o Vitória tinha, num momento em que de fato aquele gol poderia mudar um pouco o curso da partida, porque a gente sabe que um 2-0 você faz um 2-1, por mais que a tendência natural fosse o Vitória não conseguir reagir, mas a gente já viu muitas coisas acontecerem no futebol que poderia fazer o Vitória entrar no jogo e ele acaba desperdiçando. E também não conseguiu dar sequência nas jogadas, não conseguiu funcionar bem. Defensivamente também não contribuiu. Eu falei aqui no gol de Alan como ele deu espaço para a finalização do Alan. Então,
muito mal aí para Aiton. Fabri também se enrolou com a bola, errou no lance do gol, que tem o primeiro corte ruim de Neres, ele depois não disputa direito essa bola, então mais uma atuação muito abaixo de Fabri, que é outro jogador também que carrega esse sentimento da torcida, né, de que não é jogador para o Vitória numa Série A tá tendo que utilizar como titular, por exemplo. Então é mais uma demonstração da lacuna que tem no elenco. Eric eu vou colocar como mal, porque eu acho que Eric, quando teve a bola no pé, ele foi lúcido, ele foi um dos jogadores que mais tentou. Não conseguiu conseguiu muitas coisas, né? Conseguiu encontrar uma jogada boa para Aiton que ele desperdiçou, tentou alguns dribles e tal, não conseguiu ter muita sequência, mas muitas vezes porque jogava só. Mas fico mal porque Eric foi um fantasma em campo assim de você não ter visto quase ele participar, tá? Principalmente no segundo tempo, quando o Eric sai no segundo tempo, eu lembrei que ele estava dentro de campo ainda quando ele foi substituído para colocar Mateuzinho, que realmente não conseguiu participar do jogo, sabe? Então, mal aí para Eric e já pode emendar aí com mal também para Mateuzinho, né? Que era até a avaliação que eu estava fazendo antes. Mateuzinho que entrou não conseguiu agregar, não conseguiu participar do jogo também. Com 20 Fica o Mateu... minutos, né, de segundo tempo, mais ou menos. Isso, exatamente. Eu acho que ele entrou um pouquinho antes de Luan Cândido, salvo engano. Foi logo depois que o Palmeiras faz o 4-1, mas não conseguiu adicionar. Inclusive, É isso logo mesmo. na primeira tentativa dele. Na primeira tentativa dele no jogo, ele acaba se enrolando com a bola, desperdiçando um começo de jogada ali. Então, fica o jogo mal aí para Mateuzinho. Professor Jair Ventura. Antes, deixa eu só dizer que Lauan ali é sem nota, tá? O branquinho, muito pouco tempo dentro de campo, não dá para avaliar ele. Esqueci. Lauan entrou ali aos 30 e muitos, 35 mais ou menos. Pouco tempo dentro de campo, numa partida que já nem tinha mais o que ele podia fazer na partida, né? E Jair Ventura não vou conseguir fugir do muito mal, tá, Celso? Eu acho que ele errou nas escolhas, como eu falei, por exemplo, de deixar Dudu no banco, de utilizar esses jogadores na linha de zaga. A equipe como conjunto não funcionou, né? Não dá para a gente ver um Vitória que teve esse nível de atuação que a gente está vendo aqui e achar que foi unicamente o individual. É claro que o individual atrapalhou muito o trabalho de Jair Ventura hoje, mas não foi só isso. Hoje o Vitória foi uma equipe que como conjunto também não funcionou. A gente não viu hoje dentro de campo uma equipe de Jair Ventura, que a gente está habituado de ver, que é uma equipe que sabe se portar dentro de campo, tem comportamentos, principalmente na fase defensiva, muito bem claros. Claros, né? Exatamente. Exatamente, sem dar espaço para o adversário, não foi isso que a gente viu, tá? Então, realmente não foi das melhores das partidas aí que a gente já acompanhou com o Jair Ventura. Óbvio que isso não quer dizer que o trabalho tem que acabar, muito longe disso. Acho que o Jair é o técnico no perfil que o Vitória realmente precisa para competir no campeonato. Fez um trabalho de recuperação fantástico no ano passado, mas realmente hoje não foi o dia dele, assim como não foi o dia do Vitória, né? Acho que o campinho aqui tá mostrando como realmente foi uma atuação muito abaixo da equipe e a avaliação de Jair não vai ser diferente. Reflete, né? Exato. Vamos salvar Dudu e colocar ele como melhor em campo? Claro. Tem nem discussão, né? O único que ficou ali numa notinha. O Que não único foi acima do mal. Do mal, exato. Ó, que frase poética. O único acima do mal. O restante do time é o mal, né? É. E ele conseguiu ficar assim. É isso. Então tá aí. Pro print, o nosso campinho dessa traulitada 5-1 pro Palmeiras sobre o Vitória, segunda rodada da Série A, 5-1 fora o baile, como costuma dizer a turma aí, certo? Deixa eu agradecer enormemente a meu querido Arthur Silva. Arthurzito, obrigado, meu irmão. O nosso programa teve a direção de Alan Roberto, tá? O 45 minutos tem a coordenação técnica do nosso querido Rodrigo Carvalho e a consultoria do nosso estimado Gaston Viana. É isso. Muito obrigado, sobretudo, a vocês pela audiência. Sem vocês, galera, pô, isso aqui não existiria de forma... Forte abraço e até a próxima. Valeu.